nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós começamos a falar sobre o homem no paraíso. Vimos que o ser humano não só foi criado bom, Deus viu que todas as coisas eram boas, né? Mas também ele foi constituído numa tal amizade com o próprio Criador, numa harmonia consigo mesmo, harmonia com o outro, harmonia com toda a criação, que essa harmonia só poderá ser superada e vai ser superada com a nova criação realizada em Jesus. A Igreja, a grande tradição, sempre chamou a essa situação, essa condição originária, pensada por Deus, de santidade e de justiça original. Isso já está definido no Concílio de Trento, no decreto sobre o pecado original. Portanto, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Essa graça da santidade original era participação na vida divina. E, inclusive, eles eram detentores no projeto de Deus daquilo que nós chamamos de dons préternaturais, né? O ser humano não foi chamado para a morte nem para o sofrimento. Vemos como esta harmonia era desejada por Deus, ela era chamada então de justiça original, ela foi quebrada, sim, pelo pecado, que é consequência de uma decisão livre do ser humano. E aí nós chegamos ao parágrafo número 377. Deus, desde o início, deu ao ser humano esse mandato de dominar a criação. Deus outorgou esse domínio ao ser humano. E ele se realizava no projeto de Deus, acima de tudo, no próprio homem como domínio de si mesmo. Aliás, nós vemos como São Paulo, na Carta aos Gálatas, apresenta o autodomínio como um fruto do Espírito Santo. Porque tem pessoas que não conseguem se dominar. Existe o autocontrole das reações. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Tem gente que é capaz de ações de amor. O autodomínio pode levar a reações de amor que são muito mais difíceis. Autodomínio da língua. E quando a pessoa consegue dominar até os próprios pensamentos, realmente está no altíssimo grau, né, de perfeição. De qualquer maneira, claro que os pensamentos são livres e existem certas dimensões da psique humana que nós não conseguimos controlar, mas o Espírito de Deus, sim, ele vai nos propiciando cada vez mais esta harmonia interior. Seja como for, o domínio do ser humano sobre a criação, que lhe foi outorgado pelo próprio Criador logo no início, ele se realizava, em primeiríssimo lugar, no autodomínio ou no domínio do ser humano sobre si mesmo. O ser humano estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência, de que nos fala a primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 16, que submete a pessoa aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrenos e à própria afirmação contra os imperativos da razão. É impressionante como que nós realmente perdemos isso que no projeto de Deus é tão claro, né? Nós nos deixamos, em grande parte, seduzir pelos prazeres dos sentidos, pela cobiça dos bens terrenos e, inclusive, muitas vezes nós nos deixamos guiar por imperativos que são contrários à própria razão.
Parágrafo 378. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem num jardim. Gênesis 2:8. Lá, o homem vive para cultivar e guardar. Então, o trabalho no projeto de Deus não é uma penalidade, mas é a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Esse deveria ser o objeto do trabalho. No entanto, toda essa harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Parágrafo 379. Nós vamos ter a oportunidade de refletir mais longamente no próximo programa, ou em próximos programas, sobre a realidade da queda e mais ainda sobre a realidade do pecado. Por enquanto fica para nós o projeto de Deus, um projeto bonito que nos coloca nessa plena comunhão com Ele, Criador, com filhos e filhas, com o outro, como nosso irmão, nossa irmã, conosco mesmos, cada um consigo mesmo, na plena aceitação de si e com a natureza, que é representada então pelo Jardim de Éden. Quais foram as consequências do pecado? Vamos ter que detalhar isso um pouco mais proximamente. O relacionamento com Deus foi quebrado. O homem se esconde de Deus porque estava com vergonha de Deus, com medo de Deus. O ser humano estranha o outro, Caim que mata Abel. O ser humano estranha a criação, que, em vez de ser um jardim, passa a produzir espinhos. E ele estranha a si mesmo. O ser humano se envergonha de si mesmo e percebe que estava nu. Nós não precisamos, de forma alguma, entender essa percepção como se, no projeto de Deus, fosse um naturismo completo, de modo que homem e mulher andassem sem roupa e sem sentir vergonha. Na realidade, tudo isso é uma linguagem simbólica para expressar que o homem não tinha razão para se envergonhar, porque ele vivia na amizade com Deus, ele vivia num estado de justiça e de santidade. Mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo e com o pecado a morte, o ser humano percebe que falhou, que pisou na bola feio com Deus e com os outros. A partir daí, vai crescendo a vergonha de si mesmo. É interessante como é que nós temos esses mecanismos de defesa que podem se tornar, inclusive, verdadeiras patologias quando certas situações que aconteceram conosco no passado são maquiadas de uma tal maneira que só um profissional consegue nos levar, quem sabe, a identificar as causas verdadeiras que nós fazemos questão de esquecer e, se possível, apagar da nossa própria mente. Como isso não acontece no fundo do nosso próprio inconsciente, vem uma série de distúrbios, uma série de transtornos que precisam muitas vezes de terapia para serem, e de um acompanhamento especializado para serem superados. Eu costumo dizer que a salvação se dá na contramão, porque Jesus, ao contrário de Adão, que quis ser igual a Deus, ele que era Deus, não se fez caso da sua divindade, mas se esvaziou, se aniquilou e se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E por isso, sim, ele foi exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é Senhor. Então, meus queridos, continuemos nessa busca da nossa própria identidade, sabendo que o pecado já não vence mais. Amém.